Alguns filmes são muito mais do que parecem ser a princípio. São muito mais do que aquele tempo que nós passamos no cinema ou em casa assistindo, gargalhando, chorando, com medo, ou então aquele tempo que nós discutimos aquela cena ou aquele momento com um colega nosso na mesa de bar ou no bate-papo. Alguns filmes são muito mais do que isso. Alguns filmes dão um passo adiante, talvez até inconscientes de que estejam fazendo esse tipo de conexão com alguns de nós. Tome, por exemplo, Entre Montanhas, que é o novo filme de Scott Derrickson, o mesmo diretor de Entidade, O Telefone Preto, Doutor Estranho, e que é co-protagonizado por dois atores da moda, Miles Teller e a Anya Taylor-Joy, e que ainda tem a Sigourney Weaver como uma personagem coadjuvante. É a nova aposta do streaming da Apple, que, igual a outras empresas que não têm um catálogo próprio, precisa robustecê-lo desenvolvendo produções. E a princípio o filme é exatamente o que parece ser. A história de duas pessoas que enfrentam um trauma do passado. Ele, que já namorou com a ideia de tirar a própria vida, e ela, que está deprimida depois de perder um ente querido. Essas duas pessoas que simbolizam os dois hemisférios da nossa Terra, o Ocidente e o Oriente, são enviados para um desfiladeiro com a missão de protegê-lo do que quer que exista sob a neblina desse desfiladeiro. E existem algumas regras que eles devem obedecer, como por exemplo a regra de não se comunicar. Naturalmente que com o passar da narrativa alguma coisa vai clicar, alguma coisa vai chamar a atenção um do outro, ou para o desfiladeiro, ou entre eles, e a narrativa vai se desenvolver a partir de então. Parecia que ia ser só isso. Só não contava que entre a tela, que representa a intenção do diretor, e no sofá, que está aquele que recebe essas informações, existiria um desfiladeiro, que é onde nós poderíamos impor as nossas próprias interpretações sobre aquilo que nós estamos assistindo. Porque o filme é muito mais para mim do que parecia ser. Se nós contarmos que o filme desenvolve-se sobre a lógica da comunicação e a importância da comunicação para ajudar os personagens a sobreviver a qualquer coisa que eles tenham que enfrentar. A comunicação já existe como um valor que norteia as ações dos dois personagens. O Levi é um cara que não gosta de falar do seu passado. E como todo homem, ou como todo homem médio, costuma jogar para dentro de si, para dentro de sua névoa, os traumas que enfrentou, em vez de jogá-lo para fora e aprender a lidar com eles. Draza tampouco gosta de conversar sobre o que ela está sentindo. E eles são proibidos de conversar um com o outro, até que eles transformam essa distância em uma oportunidade para estabelecer um contato. Porque o que aproxima duas pessoas nesse éter, assim como a internet aproxima diferentes que vivem situações análogas, é justamente essa solidão que nos impele a procurar no outro algum significado, algum sentido. E à medida em que eles comunicam-se, frustrando os desejos de quem os colocou lá, eles começam a descobrir a verdade que existe por trás daquele desfiladeiro, e o filme comunica para nós a sua verdadeira intenção, mostrando como a comunicação é um valor necessário para que nós não nos transformemos nos monstros que nós poderíamos nos transformar se nós não nos comunicássemos. Os monstros, ou monstros metafóricos, se você preferir, que melhor representa o comportamento antidiplomático entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. A falta de diplomacia e a falta de comunicação que criou, bem, o que criou. Aliás, se for pensar em comunicação, é justamente a incapacidade de expressar a sua intenção que faz com que uma personagem tenha um destino que tem em certo momento do filme. Mas o que é interessante no trabalho do Scott Derrickson é que ele brinca com nós. E ele brinca com o próprio fazer cinema, ao transformar um filme em um outro filme a partir de determinado momento. E eu não vou entrar em spoilers porque não é a proposta desse vídeo. Mas é uma mudança muito radical. Uma mudança que me leva, por exemplo, a um drink no inferno.
em que Robert Rodrigues dividia sua narrativa em dois filmes diferentes. Um filme de assalto, um filme de crime, e um filme de terror, um filme de vampiro. E essas duas partes tentavam dialogar da maneira com que o filme lhe permitia, quase como se a segunda parte complementasse a primeira temática e estilisticamente. E é algo que acontece Entre Montanhas. São duas metades que a princípio parecem incompatíveis, mas que quando nós percebemos faz algum sentido. Eu fico apenas lamentando que a segunda metade seja tão frustrante no que revela, quanto a primeira metade é intrigante no que não revela. Enquanto a primeira metade nada de braçada no mistério que constrói e que faz com que as duas pessoas que vigiam esse desfiladeiro precisem estabelecer uma comunicação para não enlouquecer, a segunda metade até cria uma explicação plausível dentro do filme para o que nós estamos vendo. Só não sabe explorar muito bem. Mas ainda assim, é vida inteligente nos nossos streamings. É um filme que poderia muito bem ter sido exibido nos cinemas porque tem valor cinematográfico propriamente dito. Não apenas o nosso envolvimento com aquela atmosfera ficaria muito maior e muito mais desolador se nós estivéssemos em uma tela grande, como também o nosso relacionamento com o som daquele ambiente e o som que vai nos proporcionar aquele ambiente, os efeitos visuais e toda a sua construção. É triste que um filme como esse tenha ido direto para o streaming, em vez de ter tido uma carreira no cinema. Mas é o que temos. Às vezes, as plataformas de streaming não sabem comunicar-se muito bem com nós, espectadores. Mas eu gostei. Para Entre Montanhas, eu dou 3 estrelas em 5. E se você me encontrar do outro lado de um desfiladeiro, mande um alô e se inscreva aqui no canal para ter mais críticas de filmes e séries todas as semanas.